Olá, queridos do canal da Graça, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Louva a Deus pela tua vida. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se inscrever em nosso canal. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa o like e se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Hoje eu quero gravar uma série de vídeos para pessoas que estão dando os primeiros passos na fé cristã, que são simpatizantes da igreja e que não compreendem muito bem algumas coisas que acontecem na igreja. Eu sei que a sua curiosidade é tamanha e eu sei que existe a necessidade de que alguém explique para você. Então, em rápidas palavras, eu quero explicar para você hoje o que é o apelo final, né? O apelo no culto, né? Quando o culto termina, algumas igrejas fazem os apelos. Não são todas as igrejas, mas algumas igrejas fazem o apelo no final do culto. E é algo que a gente leva muito a sério e que é de extrema importância. Eu vou ler alguns textos e o texto por si só ele é muito claro e com certeza Deus irá falar ao seu coração. O primeiro texto que eu gostaria de ler está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Observe que o apóstolo Paulo fala de uma confissão verbal. O versículo 9 diz: a saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus. E outra confissão interior. Você precisa crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então observe que isso se encaixa perfeitamente ao apelo final. Porque quando você levanta sua mão e aceita Jesus, você está confessando diante dos homens que crê na pregação do Evangelho. No livro de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e versículos 33, nós encontramos as seguintes palavras ditas por Jesus. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então observe, mais uma vez, Jesus Cristo aqui, agora Jesus, anteriormente, era Paulo falando aos romanos, mas agora o próprio Jesus está falando que se você negar a Cristo diante dos homens, Cristo também te negará diante do Pai. Então, suponhamos que você foi a um culto, ouviu o apelo, mas você decidiu por não aceitar a Jesus, pelo menos naquele momento. Você disse, não, pastor, hoje não, próximo culto talvez. E aí você morreu naquela noite sem ter aceitado a Jesus. Vou ler mais uma vez o que o texto fala. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então o texto é muito claro. Você morreu sem aceitar a Jesus, o negou diante dos homens, ficou numa situação difícil para você. Não quero dizer impossível, porque não sou eu quem julgo, mas Cristo quem o julgará. Né? Então você rejeitou a Jesus, você negou a Jesus, está numa situação difícil. Agora, claro que existem pessoas que são tímidas por natureza. Elas não conseguem se esboçar nenhuma reação diante do número de crentes que tem naquele local. Então, você pode esperar o culto terminar, você pode falar com um obreiro durante o apelo e o obreiro o ajudará, o conduzirá até a frente. Ou você pode falar diretamente com o pastor. Eu voltei para Jesus na calçada da igreja. O culto terminou, eu chamei o pastor e eu aceitei a Jesus na calçada da igreja depois do apelo. No outro culto, o pastor me apresentou como o irmão Anderson que voltou para Jesus ontem. Agora, é interessante que talvez você pense que a salvação está condicionada simplesmente ao fato de você levantar as mãos e aceitar a Jesus. Porém, eu quero ler mais dois textos com você, e aqui eu termino nesses dois textos, que é o texto do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 5, que diz: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, o texto diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, então observe que o fato de você levantar as mãos para aceitar a Jesus está lhe preparando para um próximo passo, que é o batismo nas águas, tá? Então, meu querido, não despreze a oportunidade que Deus te dá hoje de levantar as mãos e aceitar a Jesus. Eu espero que tenha ficado claro e que Deus possa falar fortemente ao teu coração.